Olá, estou aqui de novo. Dessa vez eu vou falar sobre intercessão. Qual seria a diferença entre intercessão e oração? O que eu entendi, tá? Intercessão seria alguma coisa mais específica de necessidade que você tenha, tá? Então, por exemplo, o significado, eu dividi o tema intercessão em algumas partes. Significado da intercessão. A intercessão, ela tem dois significados. Um é de confronto, você vai estar ali confrontando as hostes malignas, né? Para livrar alguém, para conseguir algo. Então, seria esse confronto, esse combate com o inimigo, tá? Seria confronto. E o outro significado de intercessão seria colocar-se entre. Então, por exemplo, você tem um amigo, uma pessoa doentada, que naquele momento está com problemas de orar, né? Ou mesmo se ele estiver orando, mas que você quer intensificar, ajudar ele em oração, você vai interceder por ele. Então, intercessão não tem a ver só com causas nossas. Claro que tem. Quando você vai interceder por uma causa sua, né? Por seu casamento. Então, você vai interceder sobre o seu casamento, né? Você vai confrontar ali as hostes malignas que podem estar influenciando o seu casamento. Então, você vai estar intercedendo também por você mesmo, mas por uma causa, tá? Por isso que é um pouco diferente de oração. Oração é aquele particular, é aquela apresentação, é aquela conversa, aquele diálogo com o Senhor. Intercessão seria esse confronto, tá? E também. Bom, o outro significado, gente, cachorro, mas se eu for parar, eu não vou terminar hoje. E outro significado de intercessão seria você se colocar entre alguém ou uma causa e Deus. Então, você vai solicitar por alguém que não seja você, né? Então, você vai chegar para Deus e advogar por aquela pessoa, né? Então, você vai falar, Senhor, ela está doente, ela precisa de Ti, ou ela precisa do Senhor, da sua salvação. Senhor, ela está no erro. Então, você vai estar intercedendo por alguém, né? Senhor, eu sei que ela está meio fria nas coisas de Deus, né? Então, eu estou intercedendo por ela, olha pela vida dela, coloca as coisas espirituais. Então, você vai estar intercedendo. Então, tem esses dois aspectos, tá? Como conclusão, seria enfrentar o poder das trevas por alguém, por uma causa que você esteja passando ou que a nação esteja passando, enfrentar o poder das trevas. E o outro significado seria se colocar entre a causa, a pessoa e Deus. Então, você vai estar advogando por essa pessoa. Bom, os objetivos da oração seria você colocar o outro nas mãos do Senhor, né? Você pedir pelo outro, às vezes alguém vai falar, me ajuda numa causa que eu estou passando e tal, tal, tal. Você vai estar intercedendo, você vai estar pedindo, não é por você, pelo outro, por uma causa maior, ou sua mesmo, ou da sua cidade, ou da sua nação, ou da sua igreja. Então, esses são os objetivos da intercessão. E o outro seria lutar contra as hostes do inimigo. Então, é como se você estivesse na intercessão, colocando ali sua roupa de batalha e vou interceder, né? Agora eu vou lutar contra as hostes do inimigo. Sabe aquela oração que você chega e fala, Satanás, você não tem poder contra essa alma. Em nome de Jesus você vai sair. Essa intercessão, tá bom? Você tá intercedendo. Qualidades que um intercessor precisa ter, que seria um outro tópico que eu fiz. Ele precisa ter dedicação, né? Eu tô fazendo parte de um grupo de intercessão que está me ajudando demais. E existe essa rotina. Você não vai interceder hoje, amanhã você não intercede mais. Você vai interceder. Você pode ter um caderninho, né, de intercessão, mas você precisa, igual tem igreja, tem muita igreja que eu fui, que eu já frequentei, que tinha esse caderninho que havia,
Mas havia os intercessores que faziam rodízio. É rodízio que fala? Rodízio naquele caderninho. Existem causas que também existe esse rodízio de intercessores, né? Como você vai orar de que horas? Das 8 às 9. E você? Existe isso. Então, quer dizer, o intercessor é alguém que tenha que ser dedicado. Ele não é uma pessoa que, por exemplo, ele vai trazer a palavra e daqui a um ano ele vai trazer a palavra de novo, né? Ele precisa de dedicação, porque o inimigo, ele pode estar esperando uma brecha tua na tua intercessão para poder agir, né? Um campo de batalha não pode ter, precisa ter dedicação, senão você não é soldado, né? Precisa ter constância, né? Então, dedicação, constância. O diabo não dá tréguas para impedir que as bênçãos cheguem às nossas mãos. Cabe a nós mostrar a ele que não desistimos. Assim, ele foge de nós. Então, tem que ter constância. Você ficar ali, ó, igual quando Moisés levantou a mão, né? E ele tinha uma batalha carnal ali. Não lembro agora qual luta que estava tendo, mas eu vou pôr a referência aqui. Mas a mão dele era intercessória para que o inimigo não conseguisse ganhar. A mão dele, que estava lá no monte, era intercessória para que a luta carnal fosse vencida. Então, esse é um ponto alto da intercessão. Então, se ele abaixava a mão, inclusive cansava a mão de Moisés. E, não sei se foi Arão e Ur, eles seguravam a mão dele para que essa constância existisse e o inimigo não conseguisse ganhar, né? Intensidade. Por exemplo, você tem que superar o diabo. Não é ele te superar. Então, o diabo, ele não se cansa. Então, você também não pode se cansar de interceder. Você tem que ter uma rotina, você tem que ter uma intensidade. Tem até uma coisa legal aqui que fala assim, mas está na pauta, tá? Mas fala assim, se você supera o diabo em matéria de oração diária regular, você pode vencê-lo em qualquer lugar. Se ele pode vencê-lo, pode derrotá-lo em qualquer lugar. Então, você precisa se manter conhecido pelo diabo. Quanto mais você intercede, mais você é conhecido dele. Lembra uma passagem que eu também vou colocar aqui, que agora eu não lembro, mas que o diabo fala assim, eu conheço ele, mas você não conhece. Você tem que ser conhecido do diabo. Eu acho que eu já falei isso numa outra ocasião. Mas você tem que ser conhecida lá no inferno. Tem que ter uma foto lá. Procura-se. Eu vi uma pastora, não fui eu que pensei nisso, mas eu vi uma pastora pregando sobre isso. Precisa ter uma foto sua lá no inferno, escrito, procura-se a Daniela. Porque ela está me atrapalhando. Você precisa atrapalhar as coisas do diabo, né? Então, essa intensidade da intercessão é importante e faz parte de um bom intercessor. Precisa ter integridade, né? O diabo, ele não pode ter meios de te acusar. Claro que pecado você vai ter, só que você vai fazer a oração, você vai entregar o seu pecado ao Senhor, vai receber perdão, tá? Mas você precisa buscar ter cada vez mais uma vida de retidão, né? É a mesma coisa um soldado que vai para a guerra obeso ou como fala? Quando não quer estrutura de atleta, assim, ele não tem, então ele está com déficit nas partes. Agora eu vou pôr aqui se eu depois lembrar, tá? Mas que ele não tenha essa boa forma. Essa boa forma, ele tá ali para perder a guerra. Então, a gente precisa ter essa integridade. A integridade seria uma qualidade importante, porque vai fazer com que o inimigo não tenha, não que a gente vai ter que ser santo, não é isso. Mas por mais que a gente erre, a gente precisa ter esse coração puro de pedir perdão ao Senhor. E claro que procurar não errar, né? A Bíblia fala sobre isso.
Tem que ter, olha, uma coisa super importante que no estudo eu percebi, esse outro tópico, objetividade e empatia. Você tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Por exemplo, às vezes você vai estar intercedendo por uma doença do seu filho. Você vai conseguir ter muita empatia na intercessão. Só que você não vai conseguir ter muita objetividade. De, às vezes, ter força de falar, sai em nome de Jesus. Não, você não vai ter. Entendeu? Porque é teu filho. Vai existir muito mais empatia do que objetividade. E quando você vai estar orando por alguém que mora lá na China, que alguém te falou que está passando um processo e tal, talvez você tenha muita objetividade, porque você sabe o que a pessoa está passando, mas talvez você não tenha tanta empatia. Então, é importante você tentar buscar essas duas qualidades, né? Objetividade e empatia. Elas têm que entrar num equilíbrio. Isso a gente só aprende praticando a intercessão. Vai ter momentos, vai ter causas, vai ter pessoas que você vai usar mais objetividade. Então, você precisa estar ciente de que você precisa buscar esse equilíbrio entre essas duas coisas, tá? Porque tendo uma objetividade igual uma empatia, é mais difícil do inimigo trabalhar na sua mente, né? E você ali se enfraquecer durante a intercessão, tá? Mas isso é uma coisa que eu entendi que seria a prática mesmo. Você vai praticar e meio que ir se orientando de se policiar, né? Para haver sempre esse equilíbrio. Outro ponto, né, sobre as qualidades importantes de um intercessor seria a coletividade. Então, quando você entende que toda causa, toda pessoa precisa estar também nas mãos de uma outra pessoa, né? Porque a Bíblia fala, se 2 ou mais concordarem, é o princípio da coletividade. Por quê? Porque às vezes você vai ter uma ideia, né? Vou interceder por fulano de tal, mas quando você coloca uma outra pessoa, passa a ser uma necessidade do reino. Às vezes a pessoa vai falar assim, olha, você vai falar assim, vamos orar para o meu chefe morrer? A pessoa, opa, não. Então, não estou dando um exemplo, mas assim, seria a importância de que a tua intercessão seja em concordância com outras pessoas também estejam fazendo essa. Por isso que tem grupos de intercessão, tem círculos de oração, por conta disso, porque é importante que haja essa concordância, tá? Entre essa coletividade, tá bom? Outro tópico que eu vou falar é Jesus, nosso intercessor. Então, a gente sabe que mesmo o intercessor, tá? A gente sendo o intercessor, a gente sabe que tem uma outra pessoa para interceder por nós. Quando a gente peca, nos ajudando com a nossa fraqueza, porque às vezes a gente vai ficar fraco. É normal. Todo mundo tem esses picos, né? A gente é de carne. Isso a gente tem que sempre... Se a gente for espiritual, a gente já sobe, a gente já está lá em cima. Vai ter um dia na nossa vida que a gente vai ser só espiritual. Mas nesse momento a gente é muito carnal, a gente vive no mundo. Então, Jesus nos ajuda nessa fraqueza, nos ajuda a orar, inclusive. Jesus é a ponte entre o nosso pedido e Deus. E Jesus ajuda a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Agora eu vou falar uma coisa meio polêmica, tá? No estudo que eu fiz, está falando se Maria seria também uma intercessora por nós, né? Eu estou dizendo aqui que Jesus quem são as pessoas que intercedem junto a nós? Seriam as pessoas da mesma fé que a gente está pedindo para interceder por uma causa, por uma pessoa. Jesus, que ele deixou biblicamente registrado que ele intercede por nós, ele nos ajuda. Então, quando a gente entra numa batalha de intercessão, a gente sabe que existe Jesus ali para nos ajudar. Aí a dúvida é, Maria seria também uma intercessora junto? Por mais que, gente, Maria
foi uma pessoa escolhida por Deus, assim como eu, assim como você, pessoa escolhida por Deus. O que acontece? A Bíblia não diz que alguém que já morreu possa ser uma intercessora, até porque a Bíblia diz que não há essa ligação entre o céu e a terra. Então, ela está no céu, ela está vivendo ali, já, né, alguns acreditam que seria, nesse momento ela já está vivendo ali no terceiro céu com o Senhor, mas ela não tem como interceder por nós que estamos na terra. Foi isso que, né, eu entendi. Há algumas pessoas que dizem que Maria, ela, assim como Jesus, ela foi arrebatada, ela não morre, não teve a morte carnal. Enfim, eu estou falando do que eu acredito, né, que Maria foi uma pessoa escolhida por Deus. Ela com certeza ganhou a coroa de vida eterna e que faleceu, né, e que ela não tem condições de interceder por nós. Tá? Respeito quem acredita o contrário e tudo certo. O que eu estou dizendo é que, no que eu acredito que ela tenha morrido, que já está no céu, ela não tem possibilidade de nos ajudar a interceder. Jesus é diferente, porque Jesus não passou pela morte. Então, ele tem essa condição de interceder por nós. Bom, então é isso. Agora, sabendo que Jesus está na batalha junto com a gente, a nossa intercessão, a gente fica mais até confiante, né? A gente já entra na batalha ali sabendo que está ganho, né? Porque Jesus não perde batalha. Então, é mais fácil saber que ele intercede por nós, tá? Então, esse foi o estudo de intercessão. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda para aprender. Eu fiz esse estudo no comecinho de janeiro. E tem coisas, assim, porque eu estou fazendo 2 cursos, né, bíblicos e tal. Então, tem coisas que eu vou lá e incluo ainda. Então, só para a gente ver como a palavra de Deus, ela sempre se renova mesmo. Deus, ele sempre, a partir do momento que nós estejamos dispostos, ele vai só, assim, nos enchendo, né, do conhecimento. Básica que a gente busque também, né? Porque se você ficar lá, como que ele vai poder te encher de conhecimento? Se você não abre uma Bíblia, se você não busca conhecimento. Mas tem coisas que até hoje, assim, falo, nossa, vou colocar naquele meu estudo sobre o objetivo da intercessão. Olha, uma coisa legal que eu não sabia. Então, ainda tem acontecido isso. Então, não é um estudo que vai ficar assim, fechado. Pode ser que ele mude com o tempo. Mas esse foi o estudo de intercessão. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando muito de ser uma intercessora, né? Preciso melhorar demais. Mas que bom que eu tenho essa consciência, né? Então é isso aí. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.